o nome de Dona Silvia, porque realmente a época em que ela viveu, e a gente tem que ressaltar isso, que é muito importante, era o momento que a mulher, né, não tinha um espaço político. Então, assim, Dona Silvia ainda teve sorte, né? Ela vivia de uma família muito importante, sim. Algumas pessoas, infelizmente, por não conhecerem a história dela, diziam assim: ela só foi eleita porque ela era de uma família importante. Poderia até tido alguém lá dos vereadores que realmente quis por causa disso, por ter parentesco, mas não é uma forma desmerecida, porque se a gente pega o contexto em que ela viveu, ela era uma mulher extremamente estudada, e para a época, se a gente pegar bem antigos, inclusive ainda, mundos gregos, romanos, né? E mesmo os períodos antes do nascimento dela, que a mulher não podia saber nem ler e escrever. Que é uma forma, né, Alessandra, de ter um controle sobre a mulher, e historicamente, quanto tempo. Eu brinco quando eu dou as aulas de história, que eu falo assim: meninas, vocês vão ter que ter muita paciência até chegar o momento que vocês vão ouvir que a mulher fez alguma coisa ali no espaço importante do cenário, então vocês vão ouvir: o homem fez isso, o homem fez aquilo, o homem tal, né? E eu brincava: não fiquem irritadas, porque no sexto vocês vão ver isso, no sétimo vocês vão ver isso, no oitavo vocês vão ver isso, no final do nono talvez vocês encontrem uma participação diferente, né, Alessandra? Porque a senhora Silva ela foi muito ativa na cidade de Itu, né? Muito ativa, coisa para aquela época que não era muito assim, não era comum de se ver. Vamos dizer assim, é que em termo histórico não se deve usar isso, né? À frente, além do seu tempo, não se deve usar. Mas ela era uma mulher assim, que ela era muito corajosa para a época. Porque aquela época a mulher ficava sempre atrás da cortina, vamos dizer assim. Era sempre, né? Tanto que nas aulas que tinham, né? As mulheres tinham, era aula de francês e aprendiam afazeres domésticos na escola. Elas não estudavam para ter um cargo em algum lugar, não estudavam para ser doutoras, mas nem pensamento, mulher doutora, capaz, nunca, né? E a senhora Silva, ela conseguiu estudar e ela foi muito ativa em várias coisas aqui, inclusive ajudando pessoas, né? Ela foi muito benevolente, por isso, inclusive, que ela foi bem lembrada, né? Aqui em Itu, e muito ativa na Exatamente, época. muito. E assim, eu acho que isso é uma coisa muito louvável. A superação, ser uma mulher que era estudada, né, porque além dos afazeres domésticos, porque realmente era uma coisa que ressaltava muito pela neta dela, de que era uma exímia cozinheira, a gente também viu o tamanho do respeito, por mais que a família dela fosse respeitável também, os trechos dos jornais que citavam sobre ela, e quais são esses jornais? A Federação, que circulava aqui no ano de 1900 e bolinha. A gente leva em conta também a época que a Dona Silvia viveu, em que era 1911, o jornal A Cidade de Itu ainda, Itu escrito com Y, T e um acento na letra U, muito diferente aí até do que a gente escreve a Cidade de Itu hoje. Né? Então era realmente um momento histórico em que ela estava vivendo, que foi sim de superação. E nos jornais que foram citados e estão aqui registrados na escola, entregues aí esses dias, era sempre citado, enquanto solteira, ela chamava-se Silvia de Paula Leite, tá? O Paula Leite não veio do marido, Paula Leite Bauer. O marido era Alfredo Bauer. Então, em respeito até à família dela, ela incluiu o Bauer e não retirou os Paula Leite, como normalmente se faz, como se aconteceu com a filha dela, que retirou o sobrenome e ficou só o sobrenome do marido. Ela não. Ela manteve o sobrenome da família e incluiu aí o Bauer. O marido dela, sim, ele se formou como advogado ali no Largo, aqui da cidade, me fugiu o nome, Largo São Francisco ali. Ele se formou em direito, sim, porque ele, sendo homem, tinha esse direito. E também uma coisa que era tradicional da família, e a tradição também fazia parte da família dela e dos Bauer, que eram famílias importantes, os Bauer, principalmente lá em Jaú, os Paula Leite mais na nossa região, que era a questão de que da participação do homem, mais uma vez, mas também a questão dos filhos.
eles tiveram aí cerca de 5 ou 6 filhos, e a tradição da sua família era: os meninos estudavam no colégio do pai, seguindo a tradição de que o homem precisava ser estudado para ser alguém, e para ser alguém ter lá uma oportunidade de estudo para se direcionar uma profissão reconhecida, e as mulheres seguirem os passos da mãe, estudarem ali no colégio das freiras das irmãs São José. Então também foi tradição, tanto que as filhas realmente estudaram lá, até mesmo os netos chegaram a estudar nesses colégios, também por tradição da família. Então também ressaltar essa tradição. E como a Alessandra bem mencionou para a gente aqui na nossa conversa, de que a importância do momento que, apesar dela cumprir os papéis de mãe, de dona de casa, o fato dela ser uma pessoa caridosa, e não com a intenção apenas de eu estou ressaltando o meu marido para que ele tenha um espaço na vida política, eu ser uma boa pessoa. Porque realmente naquela época, e ele não pode dizer melhor do que eu, inclusive, se observava que tinha muito essa questão de caridade, que era uma forma de se promover politicamente. Mas era uma coisa assim, bem falso, e uma coisa assim, é uma vez ou outra. E Dona Silvia era uma coisa recorrente. Ela era amada pelas pessoas mais carentes, né, que mais precisavam. Não era um amigo da família, era quem precisava. E dos ressaltos até da própria neta, ela era uma pessoa, como a gente pode ver na foto dela que temos aqui na escola, ela era uma mulher sorridente, alegre, que se sentia bem em ajudar. E só para ressaltar, antes da Alessandra falar para a gente sobre essa questão da mulher ali, dela querer ajudar politicamente o marido, é que temos aí o fato de, um pouquinho mais velhos, ela e o seu marido, o Alfredo Bauer, vão viver em Jaú, já num tempo um pouco diferente, já por volta de 1930, onde já a política já era mais consolidada, já se perdia aquela questão de o homem ser de família importante não era apenas isso que o levava a ser isso. Já era um período que Getúlio Vargas estava lá no poder, né? Já estava naquela briga política, problemas na crise nos Estados Unidos, né? Se aproximando de uma Segunda Guerra Mundial. A gente tem que levar em conta que ela foi para Jaú e foi encontrado fatos de que ela ainda era uma mulher caridosa. Então isso só prova o quanto não era interesse político, porque ali já não estava promovendo. Tanto que você não vai encontrar que o Alfredo Bauer realmente esteve efetivamente como um político que chegou aos mais altos postos. Não, ele continuava sendo um advogado e acabou morrendo até bem cedo, em 1942 ele acabou morrendo. E lá em Jaú, ela foi presidente de uma casa chamada Casa da Criança, um trabalho bonito de um doutor que sonhava construir uma casa para acolher as crianças necessitadas, depois abriu as portas para mais crianças, não só aquelas mais necessitadas, mais carentes, onde lá até hoje funciona essa Casa da Criança, que dá alimentação, que dá recreação, que dá reforço, que dá cursos. Então é uma tá? Não é uma instituição que o governo fez, o governo banca, não é. E os seus presidentes são voluntários. E na lista do presidente, você entrar no site A Casa da Criança de Jaú, vocês vão encontrar na lista de presidentes, na história, tem a lista de presidentes, e durante 3 anos, a vice-presidente era Silvia de Paula Leite Bauer. Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí a Alessandra pode, né, dizer melhor para a gente essa questão de realmente a parte da sua família, sim, serem interesseiras de ajudar uma vez ou outra, que era para promover o marido politicamente, né, Alessandra? Sim, porque a família dela era muito conhecida aqui em Itu, né? Que inclusive são nomes de ruas aqui de Itu, né? Como Pedro de Paula Leite, Uhum. Antônio Paula Leite, Raul Paula Leite, né? O Dr. José de Paula Leite. Então, a família Paula Leite era muito respeitada, muito conhecida aqui em Itu, mas a dona Silvia Leite Bauer, ela fez uma diferença, porque realmente não podemos descartar, né, que a família dela era muito poderosa aqui em Itu, né? Só que eles não tinham essa benevolência que ela tinha. Ela simplesmente ela usou do nome dela, do que ela podia fazer para ajudar as pessoas, né? De vendo que a família dela era mais para se promover, tanto que eram poderosíssimas, né? E ela não, ela diferente deles, ela usou para coisas que eram necessárias, né? E a ajuda naquela época era muito significante, né? Apesar que sempre, né? Aqui no Brasil, tratando de Brasil,
mas ainda mais tratando daquela época que era complicado para emprego, né? Como o William mesmo já citou, beirando a crise, as crises econômicas, a Segunda Guerra Mundial, que, querendo ou não, afetou o Brasil, né? E na época de Getúlio Vargas também, inclusive, né, afetou o Brasil só depois que ele fez a lei do Capanema, que trouxe industrialização para cá, né? Que daí foi melhorando, mas não podemos descartar a ajuda dela. A Casa da Criança, né? Tá certo que foi lá em Jaú, mas é muito bem-vinda numa época em que era complicadíssimo, principalmente se tratava em casa de criança, porque a mulher, né? Ela viúva, era complicado ela cuidar de filhos, cuidar das crianças. As crianças muitas vezes tinham que ser ajudadas por essas entidades. Outra coisa também, pessoas separadas, né? Para aquela época, nem pensar, né? Para a mulher era dificílimo, para a mulher manter o emprego, ter um emprego, e essas crianças realmente precisavam de ajuda. E a dona Silvia Leite, ela estendeu a mão para que essas pessoas que precisavam, né? Sim, exatamente. São pontos históricos e coisas que a gente passa a perceber que ela não era apenas uma dona de casa, como a gente fala, mas o seu bom coração por uma época onde o bom coração era apenas um interesse, e o fato dela se tornar uma pessoa estudada, ser uma pessoa boa, hoje. Certamente isso seria uma coisa de se valorizar ainda mais, porque cada vez mais a gente, infelizmente, encontra poucas pessoas que são assim, como a dona Silvia de Paula Leite foi, e na época dela talvez tão difícil quanto, por coração, por felicidade, por isso. Então, realmente, a gente conclui aqui o quanto, diferente dos outros, ela não quer dizer que ela seja não tivesse esse direito de ter a sua homenagem, e aqui a gente destrinchou o merecimento, vendo a parte histórica, vendo o momento em que ela viveu, e realmente isso aí faz a diferença. Bom, era isso que a gente queria conversar com vocês, apresentar para vocês nesse dia da Patronese. Alessandra, muito obrigado mais uma vez por se disponibilizar de vir aqui nessa conversa excelente que a gente teve para apresentar para as pessoas mais sobre Silvia de Paula Leite Bauer. Muito obrigada, eu que agradeço. Novamente agradeço por ter me convidado, né, para falar sobre essa excelente pessoa que até pouco tempo eu não conhecia, né, que fomos atrás das pesquisas e descobrimos como ela era, né, uma pessoa assim que simplesmente a gente olhava no quadro e via ali uma pessoa falando, nossa, mas quem é, né? Quem é a dona Silvia? E surpreendeu muito a descoberta, né, William? A Sim. descoberta surpreendeu bastante, né? O William pesquisou bastante, não podemos tirar, né? O William surpreendeu, nossa, fomos surpreendidos. Muito obrigado, eu agradeço muito por me dar essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade, né, de ajudar o William, né, nesse trabalho. E muito obrigada. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente aqui e acompanharam essa conversa histórica sobre o período de Dona Silvia Bauer. Espero que vocês tenham gostado e aprendemos mais aí a valorizar cada vez mais a mulher, independente de sua época, independente do seu momento. Todos nós, homens e mulheres, buscando cada vez mais os nossos espaços, e todos nós temos os mesmos direitos, ninguém é menos que ninguém, e principalmente a mulher que venceu, né? Não foi apenas outros grupos, outras etnias que lutaram historicamente, mas a mulher, a luta em dobro, vivendo aí períodos realmente que a gente estuda, mas realmente hoje a gente vê, é lamentável, e óbvio que a luta não termina, mas o conhecer a história e valorizar as mulheres pelos feitos que para nós hoje, com mais espaço, parece pequeno, para a época ele é muito grande, né? Então, muito obrigado, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nas próximas oportunidades. Tchau, tchau.